Olá, sou o Roblitai e hoje nós vamos dar continuidade aí na nossa saga dos guias definitivos do Monstruosos, tá? O Monstruoso é uma trilha de combatente que veio aí no suplemento Sobrevivendo ao Horror, tá? Aqui no canal nós já temos dois vídeos, o do conhecimento, o Monstruoso de Conhecimento e o Monstruoso de Morte, e agora nós vamos falar de quem? Monstruoso de Energia, especialmente aí pro meu mano Anfitrião, tá? Um abraço, eu sei que ele tá vendo esse vídeo. E é o seguinte, a gente já tem falado bastante aqui sobre o Monstruoso, e o de Energia, ele é bem interessante, ele destoa um pouco daquela fórmula que nós estávamos vendo nos outros dois, e ele traz algumas coisas novas que são bem interessantes. Então, vídeo longo, você já sabe como é que é, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí para ajudar a gente no engajamento, e compartilha esse vídeo com seus amigos aí de RPG, tá bom? Bora lá, ó, é o seguinte, a gente tava falando, né, por que o Monstruoso fica tão complexo? Por que eu acho, né, que na minha opinião ele é a trilha mais complexa que existe? Primeiro porque ela é tudo isso, né, então todas essas aqui são informações sobre a trilha do Monstruoso, e depois porque a gente olhar uma trilha individual, né, igual hoje nós vamos falar sobre o Monstruoso de Energia, a trilha do Monstruoso de Energia por si só é tudo que está aqui em roxo. Essa parte toda aqui em branca são as alterações de energia. Pois é, aqui ele fala pra gente, né, no suplemento Sobrevivendo ao Horror, que o Monstruoso, ele vai seguir aquela regra opcional de progressão de Nex, de alterações de aparência, por mais que essa regra não esteja sendo usada na sua campanha. Essa é a primeira grande informação que a gente tem que ter em mente aí, relacionada ao Monstruoso, né? Então ele fala, o personagem recebe todas as alterações apropriadas ao seu Nex, descritas na progressão, e se a regra de nível e experiência estiver em uso, recebe o dobro de Nex, sempre que se expõe ao paranormal. Isso já traz pra gente aí duas grandes informações, né? A primeira delas é que ele vai ter essas alterações, então, de aparência, de acordo com o Nex, e acrescenta muito na trilha, e também que se você estiver utilizando a regra de ali, né, nível e Nex, toda vez que ele tiver Nex, ele vai ter o dobro. Isso significa que você jogando de Monstruoso numa parada dessa, a chance de você pegar a Nex 99 num nível, né, mediano, digamos assim, é muito alta, né? E você vai se ferrar bastante com isso. Mas, vamos falar direto da trilha. O Monstruoso, ele tem toda essa parte aqui em bege pra gente, demonstrando o que eles têm em comum. Isso todos eles têm. E a gente começa aqui em 10% com o ser amaldiçoado. Ele fala pra gente o seguinte, olha, você vai ser treinado em ocultismo, então você ganha o ocultismo, que é um negócio estranho, né? A gente tá falando de uma trilha de combatente, mas que o Monstruoso tem muito e lembra muito de ocultista em si, inclusive já ganha aí o treinamento. E ele fala que você precisa realizar todos os dias uma etapa ritualística relacionada ao seu elemento. No nosso caso, a energia. Então, o seu personagem vai ter que fazer alguma etapa ritualística relacionada ao elemento dele, como, sei lá, tomar choque, comer um fio de cobre, alguma coisa ele vai ter que fazer para demonstrar essa ligação, e isso é recompensado com algumas resistências que a gente já vai ver. Caso ele não faça, caso você esqueça de fazer durante aquele dia a sua etapa ritualística, o seu personagem vai sofrer aqui da mecânica de fome e sede, pela qual basicamente você vai ter que fazer um teste de fortitude todo dia que tiver com fome e sede, ou todo dia que você não fizer o ritual, e com DT 15 mais um por teste anterior, ou seja, por dia que você ficar ali sem fazer. Se você falhar, você fica com a condição de fraco. Tá? Então é bem importante, até porque se você não fizer o ritual, a etapa ritualística, você não ganha as resistências, o que pode ser um problema. Aqui na nossa trilha do Monstruoso, em 10%, nós temos o que você ganha ao fazer aquelas etapas ritualísticas. Então, você vai receber resistência ali a corte, eletricidade, fogo e energia 5. Quer dizer que quando você tomar algum dano dessa categoria, você vai tirar 5 desse dano e diminuir da sua vida aí apenas o restante, tá bom? E além disso, você soma a sua agilidade na redução de dano recebida por um bloqueio bem sucedido. Então eu coloquei aqui pra gente lembrar, né, como que funciona o bloqueio. O bloqueio é uma das mecânicas defensivas do Ordem Paranormal. Você pode esquivar, bloquear ou contra-atacar. No bloqueio em si, você precisa, se for treinado em Fortitude, uma perícia que obviamente eu recomendo que você pegue na criação da ficha. Quando você for alvo de um ataque corpo a corpo, você pode utilizar uma reação para bloquear. E ao fazer isso, você recebe RD igual ao seu bônus de fortitude contra o ataque. Então imagina que a sua fortitude ali seja 5. Você já vai ter esse 5 de redução de dano, e além disso você vai somar a sua agilidade. Portanto, considere colocar a agilidade como aí o seu elemento, o seu atributo principal. Isso pode te ajudar bastante, porque o seu bônus vai ser muito maior nessa brincadeira. E é aqui que o Monstruoso prova que ele também é combatente sendo tanque, né? A gente viu o da morte na semana passada, ele realmente é bem tanque, e o de energia segue ali o mesmo caminho, tá bom? Depois disso, ao invés da gente... e eu esqueci de falar, né? Você também sofre menos um D20 nas perícias de investigação e percepção. Perícias sociais
não são o forte do monstruoso. A gente pode esquecer esse detalhe aí, não tem muito o que fazer. Antes da gente continuar na trilha do monstruoso em si, a gente vai para as alterações de aparência, porque lá em 25% de Nex, a gente já tem aí a primeira alteração de aparência. Ele fala que basicamente você vai poder fazer testes de ocultismo mesmo sem ser treinado. Nós somos treinados em ocultismo, é a primeira coisa que a gente viu. Então você vai receber mais 2 nessa perícia, que é sempre bem-vindo, né? Uma vez ou outra você vai querer utilizar um ritual aí com o seu monstruoso, e isso será necessário. Mas você sofre menos 5 em uma perícia sua escolha entre diplomacia, enganação e intimidação. A gente acabou de ver que você já vai ter menos 1d20 em investigação e percepção. E aqui é um problema, porque você vai ter mais uma penalidade em outra perícia. Os outros monstruosos, pelo menos, a gente conseguia combar, sendo a mesma perícia prejudicada. Aqui no de energia não tem como, você vai acabar tendo penalidades em perícias diferentes, infelizmente, né? Não tem muito o que fazer. Então, depois disso a gente continua seguindo pelas aparências, tá? Mudanças de alterações gerais em 35% de Nex, na qual você vai poder escolher um atributo. Aqui, igual nós comentamos agora há pouco, eu recomendo que você escolha talvez agilidade, pode ser uma boa, e você vai somar esse atributo no seu total de PE. Isso é muito importante porque a perícia de presença pro monstruoso, ela acaba sendo muito prejudicada na medida que você avança os Nex. Então você tocar, né? Você ter uma alternativa para seus pontos de esforço pode ser muito interessante, então eu recomendo que você escolha agilidade. Ele fala que o seu corpo ele vai sofrer algumas resistências a comandos vez ou outra, e aí você vai então, por conta disso, ter menos 5 em uma perícia à sua escolha, entre atletismo, fortitude e reflexo. Outra penalidade em perícias que não combam todas as penalidades que você tem, né? O monstruoso de energia, pelo que a gente viu até agora, então, de fato, ele é aquele que tem mais penalidades nas suas formas, o que pode, né, não é legal, não é muito interessante, né? Então escolha aquela mecânica de defesa que você não usa. Fortitude a gente acaba utilizando, né? Já tem a habilidade de RD que nós vimos, então talvez reflexo seja a melhor medida, dependendo da build que você está fazendo, tá bom? Depois disso a gente tem, agora sim, mais uma habilidade aí da trilha do monstruoso, que é 40% de ser amaldiçoado. Ele fala pra gente que as resistências que você recebeu lá no 10% de Nex, elas aumentam para 10 ao invés de 5, mas a sua penalidade também vai aumentar para 2d20. Onde eram as penalidades mesmo? As penalidades eram em investigação e percepção. Então agora você tem menos 2d20, aí vai ser bem difícil, né? Você ter um sucesso numa perícia dessas com tamanha penalidade, tá? Em contrapartida, a sua resistência então aumenta para 10, e ele fala ainda pra gente que o monstruoso de energia pode utilizar agilidade como atributo-chave para calcular os pontos de esforço ao invés de presença. A gente viu nas alterações agora há pouco que você poderia somar a presença. Agora você literalmente vai substituir agilidade por presença, né? Se for o seu atributo principal. Eu recomendo que você faça isso. Perceba que ele fala que, olha, você pode. Então é uma opção. Você pode continuar com presença ou você pode mudar para agilidade. Mas eu recomendo que mude porque presença é um atributo que vai ser bem nerfado lá para frente. Então vale a pena essa troca. E ele fala pra gente também que quando você acerta um ataque corpo a corpo, você pode gastar um ou mais pontos de esforço limitado pela sua agilidade, que vai ser o seu principal atributo, então você vai ter bastante, para causar mais um d6 ponto de dano de energia para PE gasto. Muito interessante, você tem um burst de dano aí para chegar e já detonar o seu alvo logo no primeiro ataque, tá bom? Depois a gente continua aqui na parte dos alterações de aparência. Basicamente 50% de Nex ele fala que, olha, a próxima vez que você transcender, você já vai desenvolver afinidade, escolha um elemento. O elemento que a gente vai escolher, obviamente, é energia, então não tem nem o que pensar muito aí com relação a isso. Depois em 60% de Nex, a gente tem uma das maiores, né, um dos maiores textos aí relacionados às alterações. É uma primeira alteração específica de energia, que basicamente te dá algumas condições. Vamos ver. Ele fala que você vai ter o ritual coincidência forçada, muito bom, né, para você conseguir administrar ali os seus resultados de dado, principalmente. Então, é algo que vem para acrescentar de fato. Mas ele fala que é inevitável que aconteçam coisas caóticas. No início de cada cena, isso é um pouco prejudicial, né, porque toda fase que você entra na aventura é uma cena diferente, inclusive combate é uma cena própria. Então você vai ter que rolar um D6 para receber um dos efeitos indicados até o final da cena, o que pode ser muito prejudicial, tá? Vou falando da parte mecânica aqui. Do 1, basicamente você vai ter menos 1d20 em todos os testes de presença e perícias baseados no atributo, o que já ajuda um pouco porque a gente trocou presença por agilidade lá atrás, então a penalidade diminui um tanto, e aqui complica porque é exceto vontade, é justo o teste que você precisa fazer para presença perturbadora, por exemplo. E aí você vai ter um nerf nisso porque a sua presença já não vai ser mais tão relevante. Mas você não tem a penalidade de menos 1d20 para fazer vontade,
Pelo menos isso. Além disso, você vai ter a penalidade aumentada para menos 2d20 no Nex 75% e menos 3d20 em 90%. É muita penalidade. O 1 é bem pesado mesmo, tá? No 2, ele fala que basicamente você vai fazer ali uma ação e o mestre vai disputar um par ou ímpar com você. Se você vencer, você pode trocar o alvo dessa ação para outro a escolha dele. Então o mestre vai falar assim, olha, ao invés de atacar a ameaça, vou direcionar esse seu ataque caótico para um aliado. E aí você vai ter que atacar o seu aliado ao invés de atacar a ameaça, algo horrível, né? Ele fala que em 75% o mestre pode fazer isso 2 vezes e em 90% pode fazer 3 vezes, o que é bem complicado, né? Os seus aliados podem acabar te odiando um pouco aí por conta disso. Com 3 no dado do D6, basicamente, ele fala que você vai ter algum tique, você vai ter algum toque que você precisa realizar, e se você não faz isso, se você não descreve esse toque, você vai ter uma descarga de energia no seu cérebro, perdendo 1 ponto de sanidade. Ele não fala pra gente se é permanente ou não, então a gente considera sempre, eu pelo menos, né, enquanto mestre, considero sempre o melhor pro jogador, que é não ser permanente. Pode ser que seja. 75% de Nex, essa perda aumenta para 2, e 90% essa perda aumenta para 3. Tirando um 4 no D6, você vai ficar confuso por uma rodada. Confuso é uma das piores condições que a gente tem no Ordem Paranormal. Você vai ter que rolar outro D6 e a depender do que você tire, você vai fazer alguma coisa diferente, como andar, atacar aleatoriamente, e você só acaba a condição de confuso, a não ser se alguém utilize alguma habilidade em você, tirando 6 também no dado, o que é um grande problema, né? Uma das piores que tem. Só que é por uma rodada só, o que já ajuda bastante. Isso aumenta para 2 rodadas em 75% e 3 rodadas em 90% de Nex, o que é bem complicado, tá bom? Tirando um 5 no dado, você vai ter ali, né, o mestre vai ter que rolar no início da cena um D20 e anotar o valor. Então, suponha que deu 18. Até o final da cena, sempre que qualquer D20 em um dos seus testes rolar o valor anotado, nosso exemplo aqui é 18, você e todas as criaturas em alcance curto sofrem 1d6 de pontos de dado de energia. Essa aqui, ela é uma penalidade, sim, mas ela não é uma penalidade tão grande quando a gente compara aqui que você vai estar em 60% de Nex, né? 1d6 de ponto de dano de energia e 60% de Nex não é tanta coisa assim, e é uma brincadeira legal de se fazer, né? 75% de Nex aumenta para 2d20 para os resultados serem mais frequentes, e 90% 3d20 para ser mais frequente ainda. E 6, você deu sorte, nenhum efeito colateral acontece nessa cena. Então, 6 é o melhor dos resultados, sem sombra de dúvidas. Perceba que ele vai, como posso dizer, minorando as penalidades, né? Começa bem pesado no 1 e vai ficando mais de boa conforme os números vão passando. Então, boa sorte para que você role números altos, tá bom? Se você der o like nesse vídeo, você vai sempre tirar 6. Pode ter certeza disso. Depois disso, a gente vai lá para habilidade de Nex, tá? Agora temos Nex aqui, o Ser Assustador. Primeiro, lá em cima, ele fala pra gente que a resistência que você recebe pela etapa ritualística, ela aumenta para 15, ao invés de 10. Então foi 5, 10 e 15. Mas a sua presença é reduzida permanentemente em 1. É um nerf bem pesado em presença, por sorte. Nós já trocamos presença por agilidade lá atrás, o que vai te salvar bastante, meu amigo, vai te salvar bastante. Não acaba por aí, tem mais coisa ainda em 65% de Nex. Ele fala que você consegue pegar energias de lugares ali diferentes, o que vai te ajudar bastante, e você tem que gastar para isso uma ação de movimento e tocar numa fonte de eletricidade, como um fio, um computador ou algum celular, alguma coisa assim, e você recupera uma quantidade de pontos de esforço conforme o tipo da fonte. Um D4 de pontos de esforço vai ser recuperado caso você toque num celular, em algum objeto portátil. O 2D4 de ponto de esforço recuperado para um dispositivo grande, como uma moto ou um carro, e 4D4 para uma fonte do tamanho de uma casa, ou eu imagino aqui até um poste de energia, alguma coisa do tipo. Uma recuperação de PE bem interessante, eu acho que é uma das melhores recuperações de PE que você tem aí dentro do sistema, de uma forma de habilidade de classe, né? Gosto bastante disso aqui. Depois, meus amigos, em 75% as coisas começam a ficar bem complicadas, tá? Você tem mais uma alteração, inclusive aqui nós temos, né, a imagem que o livro dá de exemplo de como essas alterações vão progredindo conforme você avança de Nex, tá? Então a ideia mais ou menos que ele quer passar é assim. Obviamente você é livre, né, pro seu personagem parecer como você bem queira, mas a ideia é essa. E em 75% você tem aqui um comportamento caótico, amplificando a sua vida, tá? Você ganha o ritual tela de ruído, muito bom, é um ótimo ritual de proteção, talvez o melhor ritual de proteção que a gente tem aí no sistema, até porque você pode utilizar tela de ruído como reação, o que é muito potente.
tá bom? Só que as coisas ficam complicadas porque o livro ele fala pra gente que jogar de monstruoso vai até 75%. Depois disso as coisas ficam bem complicadas, tá? Primeiro ele fala pra gente que quando você atinge 75%, você se torna permanentemente perturbado. Perturbado é uma condição de insanidade que acontece, né, pela regra base, quando você fica com menos da metade da sua sanidade. No caso do monstruoso 75%, você sempre vai estar perturbado, já que você tem aí muito mais do seu elemento, né, da entidade, do que de você mesmo. E por conta disso, o perturbado não tem nenhum efeito mecânico, tá? Mas muda bastante a sua personalidade, é legal você interpretar isso de um jeito um pouco mais caótico e etc. E, além disso, o pior de tudo é que a Ordem não aceita mais você. Você já está muito modificado para fazer parte da Ordem, e por isso que você é banido. Você perde todo o suporte da Ordem, inclusive acesso a equipamentos. Então, você sempre vai conseguir equipamentos um nível inferior à sua patente. São equipamentos que você ali consegue por conta própria, o que é um grande problema. Então, 75% de Nex, galera, é meio que já o fim da linha pro monstruoso, porque daqui pra frente a coisa só piora, vocês vão ver. Então, pelo menos você ganha aí o ritual de tela de ruído, tá? Mas você está fora da Ordem permanentemente, você vai poder ajudar ali, né, algum aliado ou outro numa missão esporádica. 90% a gente tem a última alteração física, que ele fala pra gente que você aprende o ritual Salto Fantasma, muito bom pra você se teletransportar de um lugar pro outro ali, só que ele fala que você não vai precisar falar mais para conjurar ritual. Então, se você puder digitar ele num dispositivo eletrônico, né, num celular, alguma coisa do tipo, ADT para resistir a ele é mais 2. Isso aqui é um grande benefício, porque no ritual, se alguém tampa sua boca, por exemplo, você já não consegue fazer mais rituais. Essa aqui é um jeito de você fugir de uma situação como essa, e o fato de você digitar num celular, num dispositivo eletrônico, que a essa altura do campeonato é presumível que esteja sempre com você, é muito bom porque aumenta ainda a dificuldade do teste para resistir ao seu ritual em mais 2. Muito útil, tá? Muito útil mesmo. E aí, meus amigos, por fim, a gente vem em 99% de Nex, o que você vira ali um ser aterrorizante, o que é bem complexo de se jogar, por assim dizer, tá? Ele fala pra gente que os efeitos da sua etapa ritualística para ganhar aquelas resistências todo dia se tornam permanentes, mas você ainda precisa fazer as etapas ritualísticas. Eu acho que nem precisaria, né? Mas tudo bem. E você passa a ser considerado uma criatura paranormal para todos os efeitos de habilidades e itens. Uma mudança bruta, né? E a resistência a danos que você recebia aumenta para 20. Então a gente alcançou 20 de RD só nessa brincadeira aqui. Qual que é o grande problema e por que é praticamente impossível você jogar de monstruoso 99% de Nex? Porque ele fala pra gente, olha só, que quando o monstruoso 99% chega a 99% de Nex, a sua sanidade é 1. Você só tem apenas 1 de sanidade. Isso é um grande problema. Qualquer presença perturbadora, qualquer dano de sanidade que você toma, o seu personagem ele fica imediatamente enlouquecendo. E aí é um grande problema, porque ele fala que se o seu personagem fica enlouquecendo com 99% de Nex, ele se torna permanentemente uma criatura do outro lado, ou seja, você perde o seu personagem. Então, galera, é o fim da linha mesmo, né? Até o 90% de Nex dá pra ir, 99% fica, no termo da regra seca, fica impossível. Eu já joguei uma campanha de 99% de Nex lá no canal Dados Mágicos, e nós fizemos um combinado, né, com o mestre, com a galera do grupo, de ignorar essa regra. Então, é o que eu sempre digo. O RPG é seu, você pode adaptar ele como você quiser. Se todo mundo do grupo concordar, se todo mundo estiver se divertindo, manda bala. Nós fizemos isso e conseguimos jogar de monstruoso 99% de Nex. Ainda assim, a minha sanidade ia pro ralo facilmente, tá? Facilmente. Mas, se você conseguir jogar em 99% de Nex, uma missão que seja, você tem algumas coisas bem interessantes, tá? Ele fala que pra gente que a sua força diminui 1 e a sua agilidade aumenta em 1, o que é muito bom, porque a agilidade já tinha tudo aí pra ser o seu atributo principal. E além disso, ele fala que você consegue literalmente flutuar. Você consegue tirar os pés do chão por 1,5 metro, é como se fosse um quadrado, né, de distância pra cima. E o seu deslocamento, ele aumenta 12 metros, a regra geral é 9, né? Então você ganha alguns quadrados aí a mais, e ele fala que isso permite você ignorar terreno difícil e se tornar imune a dano de queda. Muito bom, né? Pena que é só em 99% de Nex que isso acontece. E você também vai poder passar por qualquer espaço por onde uma criatura minúscula poderia passar e se torna imune a condições de paralisia de origem física, como ser agarrado e enredado, o que é muito bom, tá? Muito útil você ter uma escapatória para ser agarrado. Você também aprende o ritual Deflagração de Energia, que é um dos rituais mais poderosos de energia que a gente tem no sistema, um dano falar. Mas, entretanto, você não pode se beneficiar de itens vestidos por não ter mais um corpo físico. O seu corpo ele passa a ser mais energia
do que realmente um corpo de um ser humano. Então você perde qualquer tipo de armadura e coisas do tipo ali, você não consegue mais, mas você consegue manipular objetos com a mente, o que é muito massa, tá bom? Você pode manipular um objeto por vez ali, o que é muito legal, como se você estivesse segurando ele com a sua mão. Legal demais, tá? Em regra geral, é isso, né? Ufa, falamos bastante, né? O Monstruoso de Energia é o que tem mais informações, olha só. Realmente ele tem bastante coisa pra ser falada, mas está aí. E aí, você jogaria de Monstruoso de Energia? Eu faço pra vocês que eu acho bem legal essa trilha. Jogaria se tivesse oportunidade, mas eu não sou muito bom interpretando personagens tão caóticos quanto a energia pede. Mas eu acho que ele tem habilidades muito interessantes, principalmente para fazer uma build voltada aí para agilidade, tá bom? Se você chegou até aqui, obviamente você já deixou o like, você já se inscreveu no canal, então eu vou pedir para você virar membro, tá? Os membros são muito importantes aqui pro canal, os membros que ajudam o canal realmente a se manter. Muito obrigado a todos os membros. E além disso, em troca, você tem vários benefícios. O nosso grupo do WhatsApp, que é uma comunidade incrível, as nossas one-shots mensais pros membros, inclusive de ordem paranormal, que acontece sempre aí, muito legal, de muita qualidade. E eu espero que você vire membro e junte-se a nós, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!